Muito boa noite a todos mais uma vez aqui nesse canal. O motivo de eu estar postando esse vídeo hoje é porque desde ontem, a gente, aqui no Rio Grande do Norte, a gente está acompanhando a repercussão de um ato que aconteceu na biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, em que nesse ato houve a apresentação de um documentário sobre a vida do intelectual e filósofo Olavo de Carvalho, conhecido por suas posições conservadoras e, de certa forma, querido pelo movimento de extrema-direita no Brasil. E, não obstante a liberdade de expressão, o que chamou a atenção nesse ato, nesse evento envolvendo o documentário do Olavo de Carvalho na UFRN, foi a presença de policiais militares, que estariam em viaturas, inclusive ocupando a entrada da biblioteca da Universidade Pública Federal, sob o pretexto de que era necessário garantir a segurança ou a proteção dos integrantes desse ato, que eram, em sua maioria, militantes de extrema-direita, vestindo a camisa do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e havia aí, segundo a alegação do Instituto Felipe Camarão, que patrocinou esse evento, a necessidade de garantir a segurança das pessoas que estavam presentes. Bem, ficou demonstrado que não houve nenhuma manifestação, pelo menos visível, de hostilidade às pessoas que estavam participando do evento, apesar de gerar um certo estranhamento ou até mesmo um espanto ou choque em muitas pessoas que diariamente vivem o cotidiano da universidade. Não demorou para que nas redes sociais muitos professores da universidade se sentissem indignados e se manifestassem nas redes sociais alegando aí uma suposta cruzada fascista ou de extrema-direita face aí a todo esse movimento que aconteceu na data de ontem, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pois bem, hoje a universidade, através da sua reitoria, já lançou a nota pública, inclusive assinada por todos os diretores de unidades que compõem a UFRN, recriminando a presença da Polícia Militar dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque simplesmente os militantes do Instituto Felipe Camarão, ao solicitarem aí uma suposta proteção, entre aspas, da Polícia Militar para poder ser realizado o evento, não consultaram a reitora, a magnífica reitora Ângela Paiva. Então, por conta disso, houve um desrespeito à autoridade da reitora e, sobretudo, um desrespeito à autonomia universitária. Porque, por lei, a presença de efetivos policiais teria que ser requisitada pela responsável pela administração da universidade. Então, em relação a isso, surgiu logo uma polêmica em diversos meios, não só nos meios universitários que compõem a UFRN, mas em especial nos meios jurídicos, acerca dos limites e do alcance aí da atuação policial dentro das universidades públicas. Eu, particularmente, já vivenciei experiências em que foi necessária a atuação tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal em crimes, em infrações penais cometidas no interior da universidade, e também recordo aqui recentes casos acontecidos há pouco tempo. Quando eu digo há pouco tempo, a questão é de 2 anos no máximo, envolvendo a USP, a Universidade de São Paulo, a maior universidade do país, uma das maiores da América Latina, em que você teve ocorrências aí sucessivas de crimes comuns, como furtos e roubos e até mesmo um latrocínio que ocorreu na universidade. E na época da gestão do reitor Grandino Rosas, houve toda uma polêmica, porque o reitor, mediante uma resolução, permitiu o ingresso da Polícia Militar de São Paulo em rondas no interior do campus da Universidade de São Paulo. Bem, não entrando muito nessa discussão acerca de conflito de competência, eu entendo o seguinte:
É claro, né, que a atividade policial é uma atividade de serviço público e tem que ser prestada em todo e qualquer lugar, especialmente se há a ocorrência de infrações penais, porque aí se aplica o artigo 144 da Constituição, que disciplina aí sobre as atribuições das polícias, seja da polícia ostensiva, responsável aí pelo policiamento, que é o caso aqui no Brasil da Polícia Militar, seja no caso do policiamento investigativo, né, criminológico, científico, que é realizado pela Polícia Judiciária, especialmente nos estados pela Polícia Civil e a nível da União pela Polícia Federal. Pois bem, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as universidades federais, são aí autarquias federais, é natural então que ocorrências criminais envolvendo lesões a bens jurídicos da universidade sejam ali solucionados, né, e caiba a intervenção da Polícia Federal. Pois bem, nos jornais, a polêmica, né, se incendiou, né, em relação ao fato envolvendo lá os militantes do Bolsonaro no documentário do Olavo de Carvalho, exatamente porque há a informação de que uma pessoa da Corregedoria da Polícia Federal, né, no Rio Grande do Norte, que teria entrado em contato com a Secretaria de Segurança e aí, né, produzido aí as viaturas que acabaram participando do evento. Pelo menos durante um curto período até o conhecimento da reitora, quando então a reitora pediu, né, solicitou que as viaturas fossem retiradas, e isso aconteceu sem maiores alardes. Pois bem, a grande questão aí está novamente, né, na discussão sobre a autonomia universitária, porque veja bem, não havia, né, até que se prove o contrário, nenhuma infração penal, né, sendo cometida no campus, que ensejasse aí ou a atuação da Polícia Federal se envolvesse o patrimônio da universidade, uma universidade pública federal, ou se envolvesse ali um crime, né, praticado contra um aluno, um professor, tal, que envolvesse, né, uma atribuição da Polícia Civil. Como é muito comum na área, inclusive quando acontecem assaltos, né, a Polícia Civil da área ser chamada ali para solucionar questões e instaurar inquéritos, né, em relação a problemas ocorridos na universidade. O que aconteceu foi uma questão de policiamento supostamente preventivo. E se questiona também a questão do desvio de finalidade nesse policiamento, porque se questiona até que ponto foi necessário esse policiamento. Alguns das redes sociais, inclusive, questionam, né, a existência e a presença das viaturas policiais quando, né, constata-se que, né, que no estado do Rio Grande do Norte vive-se uma crise, né, muito grande da segurança, né, enfim, o governo do estado tem poucos recursos, ou alega ter poucos recursos, e você tem uma crise aí em relação à questão da segurança, né, a questão da quantidade de efetivos, sobretudo de policiais e de viaturas que podem atender toda a população. E se questionou, né, no momento em que você tinha duas viaturas paradas aí, supostamente dando apoio ou proteção a pessoas que participavam de um evento na biblioteca, um evento em condições tranquilas, um evento ali que não teve maiores alardes, enquanto que no restante da cidade, né, em áreas inclusive extremamente perigosas, você tinha ali o risco, né, de ter várias ocorrências criminais e não ter, né, aquele devido policiamento por falta de viatura. Então se questionou isso nas redes sociais. Bom, eu não vou nem entrar nesse ponto. O meu ponto principal aqui, que é uma questão jurídico-constitucional, que eu acho que é importante quem tem que debater, é o próprio conceito de autonomia universitária. E esse conceito tem que ser levado em conta, né, para todos os estudiosos ou curiosos, enfim, aqueles que querem debater termos jurídicos, porque muitas vezes, né, a gente esquece de alguma disposição da Constituição, e a Constituição, com norma maior, é que disciplina, né, todo o nosso ordenamento, disciplina todas as situações. E a ela é que a gente tem que recorrer, primeiramente, em momentos aí de dúvida quanto à interpretação das leis e quanto à aplicação da norma cabível. Pois bem, quando você pega aqui a Constituição e você vai lá no artigo 207 da Constituição, o artigo 207 ele fala o seguinte, bem claramente: as universidades elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então veja bem, a gente sempre lembra da parte final, né, que é a função principal da universidade, que é unir ensino, pesquisa e extensão. Mas a gente se esquece que a universidade é uma estrutura, a universidade é uma autarquia, a universidade é um ente público. E um ente público dotado de autonomia. E quando a gente fala de autonomia, a gente se lembra aí de vários entes, né, públicos que constitucionalmente dispõem de autonomia, inclusive funcional, como o Ministério Público, por exemplo.
né? E a gente fica aqui se perguntando em relação às universidades, já que elas têm uma autonomia, e por ter uma autonomia tem um gestor, que é a figura do reitor, até que ponto a autonomia não se confunde com independência. Veja bem, as universidades elas não são entes independentes, elas não estão ali à solta, né, enfim, vagando ali num limbo entre o executivo, o legislativo e o judiciário. As universidades compõem o poder executivo, né, estão integradas dentro da administração indireta. Porém, as universidades, ao gozar dessa autonomia, elas resgatam um sentido histórico dessa autonomia, que é uma autonomia que não é de agora. Ela não vem da Constituição de 88, ela não vem, inclusive, nem do constitucionalismo moderno, e digo mais, ela não vem nem desse século. Na verdade, a autonomia universitária ela é medieval. Ela vem, inclusive, ela vem desde o Renascimento, para ser mais exato, permita a correção, né? Ela é pós-medieval, porque vem do Renascimento, e a autonomia universitária surge exatamente com as primeiras universidades, seja em Bolonha, na Itália, ou em Coimbra, em Portugal, e depois Lisboa. Então, as universidades então já foram concebidas naquela época, na época inclusive em que Estado e Igreja andavam juntos, eram poderes supremos, as universidades já eram vistas como instituições autônomas, ou seja, o próprio terreno da universidade era considerado ali como um espaço autônomo, um espaço em que havia toda uma discricionariedade, toda uma liberdade de gestão conferida pelos reis e pelos papas para que o ensino pudesse ser melhor desenvolvido. Então, a nossa tradição constitucional levou em conta isso, a Constituição de 88 recepcionou essa tradição de respeitar essa autonomia das instituições de ensino. Por quê? Porque, por mais que o Estado brasileiro menospreze sua educação, nós sabemos que a educação, em especial a educação científica de nível superior, ela é a espinha dorsal da formação da inteligência, da formação do corpo técnico nacional. E muito em função disso, então, é dada toda uma autonomia e, de certa forma, também um poder inclusive disciplinar para essas instituições, para que elas possam se autogerir. Então, quando eu falo em autonomia universitária, eu não estou me referindo apenas a ensino, pesquisa e extensão. Eu estou me referindo também à autonomia política, porque as universidades elas têm autonomia para eleger os seus reitores, tanto é que existe um sistema de votação paritário ou não, que leva em conta por pesos os votos de alunos, professores e funcionários e técnicos das universidades. As universidades têm autonomia administrativa, podendo inclusive contratar professores estrangeiros. As universidades perdão, têm autonomia financeira, porque podem gerir seus próprios recursos, têm orçamento próprio. As universidades têm capacidade jurídica, pois são representadas por procuradorias. Elas têm personalidade processual e, em especial, as universidades também têm um poder disciplinar, uma autonomia administrativa que lhe garante, inclusive, zelar pela segurança e pela ordem. E quando zelar pela segurança e pela ordem, todas as universidades dispõem de um sistema de segurança, seja ele terceirizado ou não. Mas é esse setor de segurança, subordinado ao principal gestor, que é o reitor, é que deve aí prover, né, toda a segurança devida, tanto às pessoas que integram a universidade, como as pessoas da sociedade que se valem ou utilizam os espaços da universidade. Lógico que a polícia pode entrar, seja ela militar, civil ou federal, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Porém, há sempre a necessidade de, em respeito a essa autonomia que é definida constitucionalmente, né, se levar em conta o posicionamento e a autorização da reitoria para que esses eventos aconteçam. Então, nesse sentido, meus amigos, para concluir, eu entendo que, na verdade, foi criado um certo espetáculo, tá, em torno aí da presença da Polícia Militar, que favoreceu principalmente aos integrantes do Instituto Felipe Camarão, porque tornaram o evento deles um evento maciço, um evento mais público, um evento massificado, por conta exatamente dessa polêmica, e creio que atingiu bem os objetivos que a tática deles, né, desenvolveu. Porque, na verdade, né, a direita brasileira, a extrema-direita, assim como a esquerda, enfim, qualquer conotação política, tem as suas táticas. E a tática utilizada hoje, né, não só hoje, mas principalmente hoje em termos midiáticos, em termos de sociedade de informação, é a tática do espetáculo, a tática aí, né, de aparecer, de se mostrar. E uma forma de se mostrar foi justamente com a presença desses policiais. É pena porque, na minha interpretação, né, de uma certa forma, agentes públicos do Estado,
em desvio de finalidade, acabaram sendo, né, não, né, que eles tenham responsabilidade em relação a isso direta, mas eles acabaram sendo, de certa forma, manuseados, né, ou utilizados politicamente para satisfazer a tática de um grupo de extrema-direita. Então, nesse sentido, entendo que, de certa forma, a legalidade foi atacada. Ou pior ainda, uma norma constitucional foi aviltada em função aí dessa tática política, a meu ver, equivocada, adotada aí pelos organizadores do evento. Tá certo? Então, mais uma vez, eu desejo aí uma boa noite a todos. Quem gostar aqui dessa fala, né, pode se inscrever no meu canal, né, e pode inclusive reproduzir esse vídeo nos locais em que acha mais interessante, e saibam que estamos abertos aqui para discussão, e dentro em breve a gente vai poder postar mais material para poder conversar. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.